A ideia de seres interdimensionais atravessa silenciosamente toda a história da humanidade. Muito antes da ciência moderna falar em múltiplas dimensões, universos paralelos ou realidades sobrepostas, civilizações antigas já descreviam entidades que não pertenciam totalmente ao mundo físico, mas que interagiam com ele de forma direta, profunda e muitas vezes aterradora. Esses seres receberam inúmeros nomes ao longo do tempo: anjos, demônios, deuses, espíritos, gênios, djinns, vigilantes, arcontes. A pergunta central permanece aberta e perturbadora. Estamos falando de criações simbólicas da mente humana ou de inteligências reais que existem além da nossa percepção comum? Em textos religiosos antigos, especialmente nas tradições judaica, cristã e islâmica, essas entidades não são descritas como abstratas ou etéreas no sentido moderno. Elas possuem vontade própria, inteligência, hierarquias e até limitações. Anjos aparecem como mensageiros, mas também como guerreiros, destruidores e observadores. Demônios não surgem apenas como forças do mal moral, mas como entidades que interferem, enganam, ensinam e negociam. Essa descrição se aproxima mais de uma forma de vida não humana do que de simples metáforas espirituais. Quando analisamos esses relatos sob uma ótica contemporânea, surge uma hipótese inquietante. E se essas entidades não fossem sobrenaturais no sentido religioso, mas sim interdimensionais, seres que habitam camadas da realidade invisíveis aos nossos sentidos, mas capazes de interagir com o mundo físico em condições específicas? Isso explicaria por que aparecem e desaparecem. Por que atravessam paredes? Por que alteram o tempo subjetivo e por que muitas vezes são percebidos apenas em estados alterados de consciência? Curiosamente, relatos modernos de encontros com entidades durante experiências com substâncias como DMT, ayahuasca ou em experiências de quase morte apresentam padrões extremamente semelhantes aos relatos antigos. Pessoas descrevem seres inteligentes, comunicativos, muitas vezes descritos como luminosos ou geométricos, que parecem conhecer profundamente o ser humano. Essas entidades frequentemente afirmam que sempre estiveram presentes, observando, influenciando e aguardando momentos específicos para se manifestar. Na ufologia contemporânea, a teoria interdimensional ganhou força justamente por tentar explicar as incoerências do modelo extraterrestre clássico. Muitos fenômenos ufológicos não se comportam como simples visitas de naves vindas de outros planetas. Eles desafiam leis físicas conhecidas, manipulam a percepção do tempo e parecem surgir do nada. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que essas inteligências não vêm do espaço, mas de dimensões adjacentes à nossa realidade. Essa hipótese conecta de forma impressionante os antigos anjos e demônios com os modernos chamados de seres não humanos. Ambos compartilham características semelhantes: comunicação telepática, aparência mutável, interesse específico pela consciência humana e uma relação ambígua que oscila entre auxílio e manipulação. Em muitas tradições, essas entidades são descritas como mestres do conhecimento oculto, oferecendo sabedoria em troca de algo: atenção, energia, devoção ou influência no mundo material. Outro ponto perturbador é o papel da humanidade nesse cenário. Diversos textos antigos sugerem que o ser humano ocupa uma posição especial no equilíbrio entre mundos, não apenas como observador, mas como participante. A consciência humana parece funcionar como uma ponte entre dimensões. Isso explicaria por que rituais,
símbolos, mantras e estados alterados sempre foram usados para invocar ou afastar essas entidades. Não se tratava de superstição, mas de uma tecnologia simbólica da consciência. A demonização de certos conhecimentos ao longo da história pode ter relação direta com esse contato. Muitos textos foram destruídos, ocultados ou classificados como heréticos justamente por tratarem dessas interações de forma explícita. O medo não era apenas religioso, mas existential. Se o ser humano compreendesse plenamente sua capacidade de interagir com outras camadas da realidade, estruturas de poder baseadas no controle do medo e da ignorância poderiam ruir. Hoje, a ciência começa timidamente a tocar nesses temas por outras vias. A física teórica fala em dimensões extras, universos paralelos e realidades ocultas. A neurociência investiga estados não ordinários da consciência. A pergunta que permanece é se estamos redescobrindo, com linguagem moderna, aquilo que os antigos já sabiam de forma simbólica e experiencial. Se anjos e demônios são seres interdimensionais, então a história da humanidade não é apenas um drama social ou biológico, mas um campo de interação entre inteligências visíveis e invisíveis. Talvez nunca estivemos sozinhos, talvez sempre fomos observados. E talvez o verdadeiro despertar da humanidade não seja tecnológico, mas perceptivo. Reconhecer que a realidade é muito mais vasta, complexa e habitada do que jamais nos ensinaram. Essa possibilidade não oferece conforto, ela oferece responsabilidade. Se outras inteligências coexistem conosco, então nossas escolhas, pensamentos e ações podem ter consequências que ultrapassam o mundo material. O véu entre os mundos pode não estar se rasgando agora. Talvez ele sempre tenha sido fino. O que muda é a nossa disposição em olhar além dele.